Hello, people! Estamos aqui em mais uma gravação de episódio, o episódio número 6. Mas, antes de eu anunciar o meu convidado do dia de hoje, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal no YouTube. Lembrando que no YouTube você se inscreve no canal e no Spotify é seguir. Então lá no Spotify você vai lá e segue também o Yelabacast, que tem toda quarta-feira um episódio novo com muito conteúdo sendo distribuído para vocês, tá bom? Hoje eu tenho a gravação de uma sequência de episódios que vão ir ao ar durante o mês de novembro, onde eu terei o privilégio e o grande prazer de entrevistar profissionais, amigos, pessoas pretas. Já que no mês de novembro nós falamos bastante sobre a consciência negra, então eu não poderia, obviamente, como uma das temáticas do canal é falar sobre diversidade, de ter pessoas que a gente possa debater também sobre esse assunto aqui comigo. Então hoje eu tenho uma pessoa, um convidado super especial, um mega profissional, que é o Denilson Marcelino, especialista de voz do cliente e NPS no iFood, colunista da Startse, professor, facilitador, palestrante e mentor de profissionais. Denilson, um prazer te conhecer pessoalmente, porque a gente ainda não se conhecia, e poder ter você presente aqui com a gente no canal para distribuir um pouco de conhecimento para essa turma toda. Obrigado, Yelabá. Acho que o prazer é todo meu de estar aqui. Já venho ouvindo o seu podcast, conhecendo o seu trabalho, inicialmente lendo o seu livro, que foi um presente, e agradeço também. Então, acho que estou bem feliz e vamos bater esse papo. Ai, ótimo, ótimo. Eu tô super animado aqui, gente, porque a gente também, como é o primeiro contato conhecendo, eu também tenho aqui várias perguntas que eu quero fazer pro Denilson profissional, de coisas também, de ferramentas para que eu também possa aprender, porque aqui é uma forma que eu também aprendo em todo momento com todo convidado que eu tenho aqui. Então, pra gente poder começar, Denilson, eu queria que você falasse, né? Denilson Marcelino, quem é da formação profissional para hoje, né, da transformação, experiência, construção profissional que você fez, de faculdade, formação, para hoje, esse representante que nós temos de voz do cliente no Brasil, porque você é uma referência para a gente de aprendizado nesse sentido. Como é que foi essa construção, esse passo para chegar nesse ponto? Olha, acho que foi uma construção que não... Ela veio quase que por acaso em algum momento, mas quando eu entendi que fez sentido, eu realmente comecei a investir nesse modelo de educação. Eu gosto de pensar que oficialmente eu cheguei na área de atendimento ali dentro do call center em 2014, quase que por um momento de mercado, ou melhor, realmente por influência de um momento de mercado. Eu estava estudando na área de construção civil, e porque eu queria ser engenheiro civil, eu falei, Você fazia faculdade isso, de engenharia civil. Isso, e eu queria colocar o pé na obra. Eu realmente eu queria ser aquele engenheiro que põe a bota, pé no barro, contato com as pessoas, ver um prédio sendo construído. Então, o meu grande sonho era esse, naquele momento, e acho que muito por inspiração do meu primeiro trabalho ainda como aprendiz, que foi num escritório de engenharia por 2 anos, e aí eu tinha um contato muito próximo com o engenheiro, comecei a desenhar no AutoCAD, e aquilo foi alguma coisa assim que eu falei, cara, me apaixonei e quero fazer isso. O que eu não me atentei, na realidade, é que o atendimento já tinha entrado na minha vida muito antes, assim, porque eu sou filho de... Meu pai era comerciante no bairro, meu pai tinha um bar mercearia, bar barra mercearia, e é aquele comércio que você conhece todo mundo da região, Sim. sabe? Tem ainda a caderneta Aquele lá. de bairro, né? É aquele bem de bairro mesmo. E em algum momento o meu irmão mais velho fez uma sociedade com meu pai, eles compraram um segundo bar. Era um bar com muito movimento. E aí, um período do dia, meu irmão que ficava no bar, o período da noite, meu pai que ficava. E nesse período da tarde ali, que era esse vale, quando eu chegava da escola, eu comecei a ficar lá com o meu irmão. Quase que para fazer uma companhia, era um horário realmente que o bar estava um pouco mais vazio. E frequentavam muitos aposentados, alguns eu tenho contato até hoje. Então a gente conversava, contava piada. E naquele momento eu já comecei a ter o primeiro contato ali com essa questão do atendimento. Não percebi ainda, fui depois para esse trabalho formal no escritório de engenharia, mas acho que o movimento de mercado, peguei esse momento da Odebrecht, que teve a Lava Jato e tudo mais, ficou um pouco difícil você conseguir, apesar de eu ter feito um estágio formal ainda no primeiro ano de faculdade, já no segundo ano os empregos começaram praticamente a sumir, principalmente para quem estava começando na carreira, quem não tinha experiência, expertise nenhuma. E foi exatamente nesse momento que eu encontrei uma oportunidade dentro de um call center. Eu precisava trabalhar para me bancar, tanto na faculdade como nos meus gastos próprios. E naquele momento
o call center me parecia uma ótima oportunidade, que eu falei, poxa, eu tenho uma jornada de trabalho aqui um pouco mais curta, se você pensar por dia, né? Porque você Sim. trabalha 6 horas. Ele ficava bem localizado, então ele ficava num local, assim, que era metade do caminho entre a faculdade e a minha casa. Então, eu não tinha esse problema de precisar fazer grandes voltas no trânsito, algo nesse sentido, e eu entrei para lá. Entrei com a cabeça assim, enquanto o mercado não melhora, enquanto eu não encontro alguma coisa dentro da área que eu quero, eu vou trabalhar por aqui. Só que eu me enganei porque eu literalmente fui abraçado, assim, pelo call center. Eu cheguei lá, nos 3 primeiros meses eu ainda trabalhei, era uma operação pequena, tinha 12 pessoas, minha coordenadora, supervisora, 10 analistas, um atendia back-office e 9 telefone. E eu era um desses 9. Em pouco tempo nessa reestruturação, um analista acabou sendo desligado, assim como uma supervisora, porque o mercado passando por aquele movimento e o cliente era uma construtora também, na verdade fazia urbanização. E foi exatamente aí nessa reestruturação, saiu uma posição média de liderança, eu já desempenhando bem o meu papel ali na área de atendimento, e eu tinha algum conhecimento técnico por conta da faculdade em relação ao que é o core do cliente, que era a Sim. parte de construção. E aí a minha Porque esse call center prestava serviços para construtoras. para construtora. Essa operação que eu estava era para uma construtora. E aí eles me trouxeram para atender back-office, porque chegavam algumas dúvidas técnicas que eu mesmo conseguia responder. Por exemplo, o pessoal perguntava onde ficava a vala de um determinado terreno, Sim. ou onde que ele localizava o marco de limitação daquele terreno dentro de um loteamento urbano. Então, eu tinha expertise, era até relativamente simples, mas de abrir um projeto, conseguir falar, olha para a pessoa, ela está aqui, você vai localizar dessa forma, vou te enviar uma foto. Mas o que acabou vindo ali em contrapartida é que enquanto 9 pessoas ficavam no telefone o tempo inteiro, e nesse momento 8, porque uma tinha sido desligada, eu era a única pessoa ao lado da minha gestora, coordenação na época, que ficava disponível, porque eu atendia apenas o canal de back-office. Então, a conversa fluía muito entre eu e ela. E ali eu comecei, acho que a ter o meu primeiro aprendizado, acho que se você pensar naquela metodologia 70, 20 e 10, eu estou muito dentro do 20 ali, mas já trazendo para o 70, trazendo para esse mercado prático, mas aprendendo com as trocas junto com ela. Então eu comecei a ter mais interação, comecei a ser envolvido em alguns e-mails. Ela estava um pouco sobrecarregada pela saída da supervisora, não sei dizer o quanto, mas era notório que sim. E aí ela acabou distribuindo algumas responsabilidades para mim, por ver que eu estava ali um pouco mais disposto, disponível, algo nesse sentido. Eu acho que ali foi onde começou a minha grande influência. Fiquei 2 anos por lá, não tive um espaço de crescimento necessariamente nessa operação, até porque ela foi reduzindo, até que ela foi internalizada pelo cliente. Mas nessa mesma empresa chegou o iFood pouco tempo depois. E aí eu consegui passar num processo seletivo para supervisão dentro do iFood. E aí mudou completamente. Eu estava no penúltimo ano da faculdade. E quando o iFood chega... Você está falando de que ano, mais ou menos? Aí eu tô em 2016. 2016. Então, quando o iFood chegou lá, houve um processo seletivo interno, acho que umas 10, 12 pessoas se inscreveram, era um call center pequeno, mas era um número relevante para uma única oportunidade de supervisão. E o problema dessa vaga era, enquanto a maioria do perfil dos clientes trabalhavam segunda a sexta, segunda a sábado, algo nesse sentido, a vaga do iFood, que era justamente o horário onde a gente tem o maior pico de pedidos, acontece no sábado, domingo à noite, durante a noite, mesmo na semana. Então era jantar, almoço. E a oportunidade era para trabalhar justamente supervisionando esses horários. Então, gerou um desconforto em muitas pessoas e para mim foi uma oportunidade que eu estava esperando há muito tempo. Eu falei, não, eu quero essa oportunidade sim, não tem problema nenhum, eu vim domingo, vim sábado, vim feriado, não tem nada a ver com isso, vamos lá. E aí foi a hora que eu entrei dentro da operação da iFood, começou pequenininha, 5 analistas, eu e um par também que ficava mais na parte da manhã, e a gente foi crescendo essa operação. Foi a primeira terceirização que o iFood fez da parte de operações. Em 2016 é onde o iFood começa a fazer parte da minha vida. E aí vai já completar praticamente, estou indo para o 8º ano aí, trabalhando com o iFood todos os dias. Em 2018 eu fui internalizado pelo iFood num processo seletivo, depois de ter implantado 5 produtos diferentes. E de lá para cá também já fiz bastante coisa. E tenho orgulho aí, acho que a gente vai conversar ao longo do episódio sobre isso. Mas depois eu fui me especializando, acho que voltando para a parte de formação. Então, quando a gente começou a falar de CX, foi praticamente o momento que eu desembarco ali no iFood internalizado. A gente começa a falar mais CX, começa a trazer essa cultura voltada para o cliente, porque de fato a gente tinha uma cultura muito mais olhando o produto,
as pessoas que... Eu gosto de dar um exemplo muito claro, assim, de iFood quando eu cheguei. A gente tinha um produto, imagina, um restaurante, quando contrata o iFood, ele precisa de ter um sistema para receber os pedidos. Sim. Então, você, quando o cliente coloca seu pedido no app, ele tem um receptor. Esse receptor, ele chamava iConnect. E para você baixar esse programa no teu computador, quando você começava a trabalhar, você tinha que fazer esse download, o site chamava download.iconnect.com.br. A quantidade de contatos que a gente recebia na operação, só pra gente precisar de soletrar pra pessoa como escrever download.iconnect.com.br, era assim, surreal. Era literalmente uma grana que a gente gastava todo dia. Assim, coisa de outro mundo. É um custo operacional, né? Que às vezes as pessoas não conseguem operacional ter uma dimensão, mas que é um alto custo operacional. que não precisava. O nome era muito legal, porque iFood, iConnect, não sei o quê. Mas quando você trazia aquilo para a realidade prática, não fazia sentido nenhum. A gente foi uma das primeiras... Acho que quando a gente começa a perceber as mudanças, é que o iFood em algum momento toma a decisão de reestruturar esse sistema. E nessa reestruturação a gente consegue mudar o nome para gestor de pedidos, o que é uma coisa muito mais simples. Claro que depois a jornada facilitou, agora o cliente, quando vai colocar o restaurante dele no processo de sign-in, ele consegue fazer isso de formas diferentes, mas naquela época ainda era assim. E nesse momento também não tinha, digamos assim, uma literatura ou muitos cursos sobre CX disponível, principalmente em português. Inglês, naquela época, naquela altura, era uma limitação ainda para mim. E então eu ia consumindo conteúdos muito rápidos, comecei a ouvir alguns podcasts que já existiam na época, o ClienteCast, por exemplo, que já não tem mais, comecei a se aproximar de alguns profissionais que já se posicionavam como CX naquele momento, participar de eventos como o CX Summit de 2019, que marcou muito assim para mim, que foi o primeiro momento que eu tive contato assim com muita gente que estava distante de mim, consegui entender a dimensão do CX. Eu fiz um curso na PUC também de extensão, que era o curso de... acho que era Customer Service, se eu não me engano o nome do curso. E, assim, abriu muito a minha mente ali e foi a hora que eu comecei a me apaixonar. Mas aonde literalmente eu fui agarrado foi quando eu fiz um curso que era de Fundamentos de NPS, era uma coisa que estava começando a ser popularizada ainda, por mais que já existia há anos. Sim. E naquele primeiro momento que eu fiz esse curso, eu falei, poxa, aqui tem oportunidade, porque apesar do iFood ser uma empresa muito de ponta, ter um time muito bacana, por ser algo novo, ninguém tinha aquela formação. Quando eu consegui aquela formação, e isso me deu um destaque, porque quando a gente começa a falar sobre isso, eu era uma das poucas pessoas que sabiam dialogar sobre aquele tema, assim. Trazer então, a temática ali para aquele universo novo. NPS. Isso. Muito bom. Agora, até a gente voltando, né? É aquela coisa que eu amo ouvir, é toda essa construção, mas a gente colocando nesse ponto, né, que você teve de atuação no call center, e foi até bacana te ouvir, e é bom quando a gente vai ouvindo ali a pessoa, que a gente vê vários pontos de similaridade. Eu também atuava e, tipo, fazia direito, tava focado para uma outra área, trabalhava na época num cartório de vara criminal, e foi quando eu tive uma oportunidade de ter um trabalho para entrar numa empresa, né, que foi o início da minha vida corporativa, e foi com atendimento ao cliente. Uau. E eu aceitei, fui para lá, e foi onde eu comecei também com essa parte de relacionamento com o cliente, atendia ali, né, loja, e atendia também telefone. Tinha as jornadas de final de semana, onde muitas pessoas também tinham essa dificuldade de permanecer, ou ter um incentivo, aquela coisa do querer fazer, porque tinha que trabalhar final de semana. Os plantões, porque era uma empresa de prestação de serviço básico, então funciona 24 horas, 7 dias na semana. Então eu tinha essa necessidade de estar sempre lá no final de semana, então tinha faculdade na semana, enfim. Já vi várias identificações e a gente vê por como é importante também a gente, de repente, abrir a nossa visão para novas oportunidades, né? Porque, por exemplo, se eu pensasse, poxa, eu faço direito, vou ficar só atrelado aqui. Só que foi como aconteceu com você. Eu entrei nesse mundo ali de call center, atendimento, e transformou a minha vida completamente. Fui completamente para uma área comercial, que é o que eu acabei seguindo durante toda a minha vida. Mas por que eu quis voltar nesse pontinho do call center? Porque você sinalizou que foi nesse momento que você realmente se apaixonou e você teve uma transformação sobre esse olhar para o cliente, que transformou você também como pessoa, que foi outra coisa que me chamou a atenção, que eu também me identifiquei. Então, queria que você falasse um pouco por quê. Porque a gente vê que a realidade do call center, ele é um primeiro emprego para muitos brasileiros, né? Muitas pessoas, pelo fato de ser ali uma acessibilidade, por ter uma oportunidade de querer pagar uma faculdade, custear a casa, etc., ele acaba sendo o primeiro emprego de muita gente. E até grandes referências que a gente tem no mercado começou também com esse trabalho no call center. Então, o que foi esse momento? O que acontecia? Ou o que você ouvia que te deu essa percepção? Que isso te causou tanto impacto para que você entendesse, poxa, é isso aqui. É o relacionamento com pessoas, é cliente. Conta um pouquinho. Não foi só flores, tá?
Acho que tem que começar por aqui. Não é. Acho, Não é eu mesmo. não sei se tem algo que você vai se identificar agora nessa fala. Talvez ela seja até um pouco mais dura para quem tá ouvindo. Mas quando eu contei para minha família, eu fazendo faculdade pública na área de construção para me tornar um engenheiro civil e que eu tava trabalhando num call center, ninguém gosta muito de ouvir isso. Poxa, mas você tava num estágio numa grande empresa, uma coisa legal, e do nada parece que você dá uma guinada para baixo na carreira, É porque desmerecedora, como é se fosse mal desmerecedora. vista, né? Essa é a visão do mercado para você, e eu tive essa visão dentro da minha casa. E olha só, eu sou o filho de uma pessoa que trabalha em casa de família, doméstica, e filho do meu pai, que propriamente tinha um comércio no bairro, e eles tinham essa percepção. Então, se eu tinha isso dentro da minha casa, como que eu ia enxergar isso propriamente para o mercado? Durante, acho que um ano e meio, 2 anos, eu tive até vergonha de contar para as pessoas abertamente que eu fazia aquilo. Então eu falava, eu trabalho na construtora na área de atendimento. Não que eu trabalho num call center terceirizado, fazendo tal coisa, etc. Porque eu me sentia em algum momento diminuído, ao passo que também você na própria faculdade, você começa a perceber algumas pessoas fazendo movimentos diferentes. O ambiente de uma faculdade pública, você tem pessoas de diferentes classes sociais, então enquanto algum tá indo passar as férias, sei lá, na Disney no meio do ano, tá indo fazer um curso de especialização, tá não sei, eu tô ali, tipo, saindo daqui correndo para chegar a tempo de trabalhar lá no call center, agora na hora da tarde. Saía meio-dia e meio da faculdade, normalmente, para entrar às 2h20 lá no call center, e no meio do caminho almoçava um lanche. Isso, então, me trouxe um viés, porque quando eu chego no iFood, principalmente quando eu entro no iFood, isso foi mais fortificado, porque dentro da operação eu não me sentia diminuído entre as pessoas que lá estavam, porque a gente estava no mesmo barco e eu vi a importância que aquele trabalho tinha. E eu Sim. gostava de fazer aquilo. Esse era o fato, assim, era algo que eu gostava muito mais de estar ali atendendo um cliente, resolvendo um problema, propondo um processo diferente, trocando, dando um feedback, alguma coisa nesse sentido, trazendo de repente uma ferramenta nova, mesmo diante das limitações que a gente tinha, do que necessariamente quando eu estava na faculdade fazendo uma conta de terraplanagem. Então, eu falei, cara, eu gosto muito disso. Isso me pegou. E eu percebi eu fazendo a diferença na vida das pessoas, porque casa própria, eu cresci ouvindo minha mãe falar, você tem que trabalhar para comprar sua casa própria, porque eu sei como foi difícil para os meus pais conquistar a sua própria casa. E eu trabalhava na construtora que entregava esse sonho para as pessoas. Então, toda vez que eu começava a atender, gente, quando tinha um problema ali, era uma coisa para mim, assim, eu trazia, assim, pro lado pessoal, porque eu Sim. falava, quando eu estiver nessa condição de comprar minha casa, eu não gostaria de passar com isso, ou se eu passasse com isso, eu gostaria que a pessoa me atendesse assim, que realmente aquilo fizesse sentido e não fosse mais um atendimento. Tinha uma importância muito forte aquele atendimento para mim, e eu acho que isso também me ajudou. Mas quando eu sou internalizado pro iFood, aí muda muito para mim, porque o que me trouxe ao iFood foi o meu conhecimento até aquele momento de call center, porque as pessoas que me trouxeram para lá foram as que acompanharam o meu trabalho que eu desempenhava ali na operação, durante quase 2 anos que eu fiquei na operação do iFood. Quando eu chego lá dentro, cara, você olha pro lado, fulano, sei lá, Unicamp. Você olha pro outro lado, fulano vem da USP. Daí você veio da onde? Eu vim da 99 Mercado Livre. Você, vim do Nubank. E você? Eu vim do call center, tal. Então, eu comecei a entrar em reuniões, agendas, coisas nesse sentido. A ideia daquela pessoa ali valia mais do que a minha, assim. Na minha cabeça e na minha opinião. É o que a gente chama de, realmente, a síndrome do impostor. Eu sabia que eu era apaixonado por aquilo, e nos primeiros momentos também eu comecei a correr atrás de muito conhecimento, porque eu acreditava que em qualquer momento alguém ia descobrir que eu era impostor, assim, tipo, você tá aqui errado. Sim. E acho que o momento de virada de chave para eu chegar e falar assim, opa, peraí. E a Cris falou muito sobre isso no episódio dela, e eu tive a oportunidade de ser mentorado e liderado pela Cris, e isso é uma coisa que ela fala muito, ela reforça muito no dia a dia dela, no próprio posicionamento dela, que é assim, cara, você acordava para estar 7 horas da manhã na Zona Leste, na faculdade, para depois você voltar para o bairro de Pinheiros, pegar trem, metrô, e o metrô dava problema, você ia de ônibus, você se virava, não sei o quê. Por que que quando o colega do lado foi fazer o intercâmbio dele, e lá ele andava de metrô da República até a escola, ou por que quando ele foi lá trabalhar de garçom lá no exterior, essa experiência vale mais do que a sua aqui? Porque se você pensar em questão do esforço, é muito parecido. Ou até, enfim, não tô querendo desmerecer o esforço do outro, não é isso. Sim. Mas eu não fazia sentido eu desmerecer o meu esforço pelas minhas experiências e pelas minhas vivências. E a hora que eu comecei a perceber isso, e um ponto de virada de chave foi um programa que a gente teve lá, uma mentoria voltada para pessoas pretas dentro da empresa, em 2018 ainda, ou foi 2019, quando o meu diretor, que hoje é vice-presidente do iFood, ele foi meu mentor através desse programa, foi a primeira vez que eu fiz um programa de mentoria.
E ele começou a falar muito sobre isso comigo. Ele falou: Denil, você não tá aqui por acaso. Você já começou a pensar por que a gente te trouxe aqui. Você não tá naquela agenda para ser paisagem, para ficar escutando as pessoas. Você entra naquela agenda porque as pessoas respeitam o que você tem para contar, elas respeitam a tua história. Só quem tá com essa ideia é você mesmo, assim. Ninguém tem essa ideia de você. E aí isso foi começando a me ajudar, que eu falei, caramba, se o meu diretor tá falando isso, por que que eu tô pensando diferente, tô me diminuindo em relação a isso? E eu acho que aquele momento também foi onde eu falei, poxa, eu comecei a acreditar também na potência que eu era. Então, para chegar até ali, eu gosto de pensar assim, que as oportunidades foram vindo, mas eu também tinha muitos medos ali, muitos receios. E essa desvalorização que a gente encontra como sociedade mesmo em relação ao trabalho do call center, hoje é algo que toda vez que eu tenho oportunidade de vir e reforçar e contar para as pessoas, gente, call center não é um trabalho, pode ser para alguns e não tem problema nenhum, temporário. Mas você tem uma carreira gigantesca, começando por ali, de pessoas que venceram na vida de diferentes formas. Tá aqui 2 exemplos disso, pelo menos para mim. Eu enxergo dessa forma, de que é possível, assim, e é muito vislumbrado, e desculpa, quem tá pensando diferente é porque não entendeu o ouro que a gente tem ali, assim, então não Exato. enxergo dessa forma mais, e eu gosto de sempre reforçar essa mensagem, porque eu tenho certeza que tem pessoas que te escutam, te ouvem, e que vai atingir esse episódio em algum momento, que provavelmente passam ou passaram por isso, ou ainda vão passar por isso, e o que eu tenho para dizer é, gente, é potência, assim, sabe, Sim. call center é potência. Eu concordo bastante com o que você está sinalizando, Denilson, e eu também costumava, tinha até o hábito, e gosto também de enfatizar essa parte, por quê? Porque essa parte de atendimento, vamos colocar assim, sempre foi uma área muito preterida, né? Tipo assim, tanto pela própria empresa, né, quanto pelo mercado como um todo, era aquela dali que, né, Cantinho. deixa ali aquela do cantinho. E isso também era uma época, quando era dessa operação, que me incomodava. Por quê? Primeiro, a pessoa que está nessa ponta, ela tem uma visão e o conhecimento do negócio como um todo que muitos profissionais que atuam em áreas específicas dentro do mundo corporativo ali da empresa não têm. Então, isso as pessoas não conseguem ter essa visão hoje, felizmente. Ainda bem que nós estamos passando por toda essa transformação de ter essa visão do cliente, mas a gente que já galga isso há mais de 10 anos, que a gente vem nessa luta, né, com esse objetivo, a gente já enxerga isso desde lá. E eu concordo muito com esses pontos que você fala. Eu também tive esse mesmo sentimento, né? Como eu falei, a empresa que eu trabalhei era de prestação de serviço básico, então no início eu tinha muito aquela questão do roupante de não ser tão compreensiva na hora que eu estava ouvindo o cliente. E aí eu falo que o atendimento ele me transformou muito como pessoa e, consequentemente, como profissional. Porque ali eu comecei a ser muito mais compreensiva e vi que não adiantava criar um embate, porque senão não ia ser solucionado. Então eu comecei realmente a compreender e a ver a dor do outro lado. E aí aquilo começou a eu me solidarizar e realmente eu abraçar a causa como pessoa e eu levar até o fim para resolver. Porque, né, por exemplo, o que era uma pessoa, de repente, estar com uma água interrompida durante tantos dias e tendo crianças para ter que alimentar? O que era uma pessoa estando com uma obstrução de esgoto dentro da casa dela e falar que vai e não vai? Então eu comecei a tomar briga disso. E eu tomei essa posição dentro da empresa. Então eu ficava até conhecida porque na hora quando eu já ligava, o pessoal falava assim, ai meu Deus, lá vem ela lá. Porque eu comecei a realmente... eu falei, cara, mas você falou que vai, a gente tem que resolver. Imagina se na sua casa. Então eu comecei a ter essa voz de levar isso e olhar para o cliente. Tanto que depois também foi o que você falou. Existe um mundo de oportunidades se você consegue aproveitar e enxergar isso nesse momento, né, que você está vivendo ali, que pode ser uma passagem e que pode ser o início de uma grande construção. Para mim foi o início de uma grande construção. Para você também. Logo depois eu galguei e fui para ouvidoria. Foi criado o setor de ouvidoria na empresa e eu assumi essa área. E depois veio a gestão da área de atendimento, onde eu fiquei durante bastante tempo na cadeira. E tudo começou num call center, num atendimento ali, foi o início da trajetória. E a gente ter essa compreensão e esse sentimento realmente para olhar em resolver o problema do cliente, eu acredito que é o que faz toda a diferença. E eu acredito que é isso que fez hoje você ser esse profissional de ter esse desenvolvimento para o programa de voz do cliente. Estou falando besteira? Não, com certeza. E como é que é hoje você, né? Hoje você está dentro de uma empresa que é referência, uma empresa que foi, pelo 2º ano consecutivo, eleita a melhor empresa e referência, né, de atuação para se trabalhar. Então, assim, a gente vê realmente uma cultura que o iFood vem construindo. Como você colocaria, ô Denilson, hoje você já executa isso dentro do iFood, como você colocaria para as empresas ou para quem tem um negócio, independente do tamanho e do porte, para conseguir construir
não só a cultura, mas essa visão com o programa, com essa oitiva e de dar importância realmente para a voz do cliente? O que você colocaria como crucial? O que deve ser observado? Como que as pessoas podem abrir a mentalidade para conseguir começar a considerar isso de uma forma mais séria? Porque a gente sabe que é isso que dá o resultado do negócio. Nossa, é muito boa a sua pergunta, assim, viu, Yalabá? Porque hoje é fácil a gente enxergar o quanto fez sentido tudo que a gente projetou e tudo que a gente fez quando eu olho para os últimos 5 anos dentro do iFood, dentro da área de voz do cliente, e você consegue perceber essa construção. Fala, nossa, olha como a gente acertou em muita coisa. Mas todas as vezes que eu pego e dou enfatizo algum Pega aquela espaço lupinha, temporal, assim. a lupinha. Aí eu falo, olha, aqui realmente a gente não foi assim uma trilha Não reta, é assim, assim, né, não é gente? assim. A gente teve discussões, a gente teve momento de incômodo, a gente teve momentos assim de reflexões muito grandes. Então, o que eu digo é que a primeira coisa que para mim faz muito sentido, inclusive é um artigo que eu venho escrevendo há algum tempo, ainda não soltei, eu adoro escrever artigo no LinkedIn, é que diz sobre consistência. Acho que, para mim, é o principal ponto de uma grande estratégia de CX hoje e que faz mais sentido. É quando você consegue enxergar as coisas além daqueles planos de 100 dias, 90 dias, 30 dias, para o amanhã, para esse ciclo, para alguma coisa nesse sentido. Eu acredito muito nesse olhar um pouco mais longevo para a construção fazer sentido. Você tem que ter, sim, entregas ao longo desse caminho, é óbvio, para você ir justificando ali o investimento, a continuidade, o crescimento nessa estratégia, mas você, como que eu posso dizer, até renovando as pessoas que vão chegando em relação a essa cultura, mas você sempre ter, acho que uma espinha dorsal mesmo que consegue olhar para CX de uma forma mais longeva, assim. Então eu começo aqui, mas talvez eu só vou chegar lá daqui a 4, 5, 6 anos. Os primeiros resultados, literalmente, que nós olhamos e nos orgulhamos dentro do iFood aconteceram depois de 2 ou 3 anos, assim, de trabalho. Os primeiros. Dentro desse pequeno espaço de tempo, a gente tinha várias pequenas vitórias. Sim. Mas ainda era uma coisa que você dava 2 passos para frente, voltava 2, dava 1, voltava mais 2 e dava 3 para frente para voltar 1. Então você construía, mas era muito difícil. Quando você começa a ter realmente as primeiras entregas que você olha para trás e fala: como seria se eu não tivesse feito isso 2 anos Uhum. atrás? Eu acho que é nesse momento que fica muito fácil de você sonhar grande dali para frente para o futuro. Mas esse início aqui tem que olhar um pouco mais adiante. Tem profissionais que me procuram hoje, até para fazer mentoria, para ter uma conversa de LinkedIn, tomar um café, algo nesse sentido, assim como eu também procuro muitos profissionais para fazer isso e estimulo as pessoas que também o façam. É, Poxa, eu escuto falar assim, Denilson, fui contratado hoje para montar a área, para estruturar a área de CX lá na minha empresa, para montar a Uhum. área de voz do cliente, porque já existe um time de CX, mas eu vou montar esse pilar específico dentro da estratégia. E aí eu queria que você trocasse um pouco comigo, deixa eu te mostrar aqui o que eu tô pensando e não sei o quê. Gente, a hora que a pessoa abre aquilo lá, eu falo, poxa, a estratégia tá bem desenhada, às vezes até está. Uhum. Mas eu falo, em quanto tempo você quer fazer isso? Porque, assim, passa do sonho. Eu acho que tá ainda um nível à frente, assim. É, por mais que eu até gosto de pensar, a gente tem que fazer realizações impossíveis, sonhar grande e tudo mais, Sim. mas você em algum momento tem que aterrissar essas ideias, tangibilizar e até tem uma mensagem de o meu último mentor aí, que foi o Thiago Luz, que ele fala muito sobre isso, um impossível por vez. E eu gosto disso, porque eu falo, beleza, a estratégia tá grande, mas começa por aqui, depois você faz esse aqui, depois você faz esse aqui, e de repente, 1 ano você fez essas 3 coisas. Se eu tentar fazer as 3 coisas juntas de uma vez em 30 dias, é bem provável que eu chegar no final dos 30 dias, nada deu certo, eu recomeço, e daqui 1 ano eu tô em recomeços ainda. Uhum. Aí você começa a encontrar, talvez, falas que são comuns dentro do universo de pessoas que estão em CX, que poxa, as pessoas aqui parece que não privilegiam os clientes. Ou aqui parece que as pessoas não se importam com o cliente. Ou aqui é muito difícil eu vender para as pessoas que a gente precisa de olhar para essa dor do cliente. Uhum. E eu falo, gente, peraí. Você está numa posição, de repente, de liderança aí, de média liderança, sei lá, uma gerência dentro da tua companhia, montou uma estrutura, a empresa colocou grana pra caramba para fazer isso, e você tá falando que eles não se importam com isso? Assim, não faz sentido na minha cabeça. Sim. Se te contratam, é porque tem uma expectativa sobre você. Exato. Senão não estavam contratando. Então você falar que as pessoas não se importam, para mim, acaba sendo um pouco pesado. Talvez você não precise de encontrar ali, acho que é mais um trabalho nosso de mostrar o valor. E às Sim. vezes o erro tá em nós mesmos como profissionais.
a gente já errou muito no iFood, assim, e eu sou parte disso. Teve coisas que eu insisti e depois você olha e fala, gente, não tinha sentido nenhum, Nenhum fazer. mas ainda bem que a gente tem esse ambiente que permite o teste, permite o erro, e mesmo dentro de algo que a gente fala não fez sentido nenhum ir por aqui, dá para você ter muitos aprendizados, assim, até para tirar algumas discussões da frente. E é algo que eu levo também até os dias atuais pro meu time, assim, eu falo, poxa, isso aconteceu de errado? Formaliza, guarda, porque daqui 6 meses, se surgir esse assunto de novo, a gente já tem esse material para partir dali. Sim. Então, quero tentar fazer de novo? Beleza, mas vamos ver aqui o que deveria ser feito já diferente para não cometer os mesmos erros do passado, assim, acho que a gente aprende. Sim, concordo. Então a gente pode considerar que, para a gente conseguir ter esse desenvolvimento desse programa, é importante nós termos sim um objetivo lá na frente, que o que eu quero ter é ter o objetivo e a voz do cliente realmente eficaz e eficiente dentro do meu negócio, para poder gerar um impacto nele, só que eu preciso olhar para o momento lá da frente, mas para onde eu estou, e traçar em etapas para que eu alcance lá. É isso. Né? E aí isso é muito importante porque, né, a gente que trabalha, a gente tem os contatos profissionais, eu também quando vou fazer esse trabalho dentro das empresas, eles nos contratam para a gente poder fazer essa atuação conjunta, e a gente vê que muitas vezes eles acreditam que a gente vai chegar em 6 meses, 5 meses, vai conseguir fazer toda a construção e transformar a cultura, os resultados, e não é. Essa parte de impacto com o relacionamento do cliente é muito importante, gente. Isso é um trabalho de construção, isso é um trabalho de plantio e que vai levar, por vezes, sim, um médio e longo prazo. Só que é um resultado de fato que vai ser colhido. É isso. O impacto vai acontecer, no momento oportuno ele vai acontecer. E eu acredito que você ter essa percepção e essa visão, e o ponto dos testes que você mencionou, são completamente necessários e são importantes. Porque é aquilo, a gente faz por um momento, se eu testei, deu errado, não funcionou, corrige rápido, já passei para uma outra oportunidade. E o importante de você ter também tudo isso muito bem mapeado, desenhado para você arquivar, para justamente, mesmo que você não esteja lá, para quando daqui a 6 meses essa oportunidade chegar, mas isso está documentado e alguém poder ir lá constar, não, mas isso aqui já tentaram fazer e não deu certo. Que é o importante também das empresas terem esse cuidado, que foi até uma coisa que a gente estava tendo uma conversa ali fora antes da gente entrar no ar na gravação, de que, por vezes, a gente quer, né, desenhar a jornada do cliente, né, fazer uma proposta de uma jornada ideal, só que não tem uma organização do básico. Isso. Não tem a jornada de processo, não tem claramente, né, quais são as ações da área, o que cada profissional faz, qual é o momento de oitiva do cliente, o momento oportuno de gerar uma pesquisa. Você enxerga que falta muito isso, essa carência? Qual que é a sua visão como isso? Fala pra mim. Olha, Só pra ver se não sou só eu que sofro com isso, não? Eu acho que eu frequento menos empresas do que você, obviamente, por ter uma consultoria, mas pelas trocas que eu tenho no mercado, isso é claro, e eu não posso também mentir que o iFood seja o mundo perfeito. Eu acho que a gente tá num caminho, assim, de uma estruturação muito clara, que em muitos momentos funcionam, mas a gente o tempo inteiro tá se reorganizando, porque a gente fala, talvez o que fez sentido 3 meses atrás, hoje não faça. Eu posso dizer que quando eu cheguei no iFood, eu peguei um momento onde a gente entrava a gente começou a fazer... Como que eu vou trazer isso? A gente não era uma empresa data-driven ainda. A gente era uma empresa que tomava muitas decisões ainda com não muitos dados, mas com alguns dados. Eu tô falando aqui da parte do operacional mesmo, Sim. tá? Então... E quando a gente precisava de um pouco mais de informação, a gente tinha dependência de time de BI, time de dados, enfim. Chegou em algum momento que o iFood trouxe essa estratégia e foi muito sentida por nós como profissionais, de que a gente precisaria de se profissionalizar para conseguir a gente mesmo fazer essa manipulação de dados. Sim. Quase que virou uma skill assim... obrigatória dentro de toda a companhia. Se você hoje não consegue fazer uma query em Excel, aliás, em SQL para puxar um relatório lá dentro, isso limita muito o teu trabalho. Quando a gente passa por essa transformação dentro do iFood, começou a acontecer um evento, que ele é o evento inverso, que assim, a falta de dados, a gente começa a lidar com o excesso de dados em todas as agendas. Para você falar sobre um assunto de 15 minutos numa reunião, cada pessoa que entrava tinha um slide com informações diferentes, com relatórios diferentes.
porque eram visões diferentes que as áreas têm sobre o mesmo propósito, que elas precisam se combinar para que você chegue aqui em algo único no final do dia. Então, por exemplo, você vai conversar de um assunto logístico, logística olha para vários indicadores diferentes do que às vezes eu, como voz do cliente, estou olhando aqui, então eu vou trazer minha percepção, tenho que combinar com um deles. Só que começou a ficar tanto também em algum momento, o excesso era tanto que a gente talvez gastava um pouco de energia, ou mais energia até, da energia que a gente aplicava dentro de um projeto, só em conseguir conversar um dado com o outro, assim, fazer toda essa amarração. As conexões entre e eles amarrações. ali. É isso. E aí eu acho que hoje eu percebo o iFood estabilizando mais no momento também, onde a gente começa a entender que, assim, dados são importantes, óbvio. Agora, todos os dados que você puder pegar e trazer para uma agenda é importante? Não. Eu acho que aí você precisa encontrar ali onde que fica realmente o equilíbrio, e eu passo por esse movimento hoje dentro da empresa. E por ter passado pela fase onde a gente tinha poucos dados ou poucas pessoas com esse domínio, para depois ir para uma fase realmente com muita abundância de informações, onde todo mundo conseguia extrair tudo e todo mundo trazia tudo que extraía para ser discutido, até o momento onde a gente começa a extrair, garimpar e realmente só levar o que faz sentido para encontrar esse equilíbrio, eu posso dizer para você que muda completamente assim o jogo para quando a gente trabalha pela experiência, assim, como as coisas se combinam, como as coisas se conversam e como o que é importante, mesmo que de repente você olha para uma outra área e você fala assim, poxa, eles lá não têm a mesma métrica, o mesmo indicador que eu tenho aqui em busca do cliente. Ok. Só que certamente esse problema que o cliente tem aqui impacta alguma coisa lá também. E aí é quando você consegue amarrar essas duas pontas e fala, olha, se a gente resolver esse mesmo problema, isso melhora esse teu indicador, mas também melhora o meu aqui e principalmente melhora a vida do cliente do outro lado, assim. Então acho que essas amarrações hoje, elas acabam, mais até do que os dados, elas acabam ficando meio perdidas dentro das companhias em algum momento. E a outra coisa que eu gosto também, assim, quando eu falo de dados, hoje eu tenho a oportunidade de liderar pessoas que são especialistas em dados, eu não acredito que os dados, eles ajudem a gente a encontrar o caminho correto. Eu acho que eles ajudam a gente a minimizar os riscos do que não é o caminho correto, assim. O que eu estou tentando dizer é que você olha para o universo de oportunidades e os dados começam a funilar, até que você chega num risco mais controlado e você fala, poxa, tenho 2, 3 caminhos aqui, eu minimizo e tiro muitas coisas da minha frente. E aí eu foco aqui. Ele limpa a visão. Ele limpa a visão. E isso, acho que até ter esse entendimento, as expectativas por trás dos dados, elas acabam ficando até um pouco diferentes. Vou dar o exemplo do dado que eu mais trabalho, que é o NPS. A partir do momento que você começa a usar o NPS como indicador único, quer fazer tudo, é preditivo, é inner loop, é não sei quem, quer trazer todo mundo para dentro do jogo, para dentro da régua, para fazer tudo acontecer ao mesmo tempo, e começa a ficar, primeiro, uma visão muito nebulosa e você não consegue amarrar tudo para chegar a uma informação correta para empurrar ali o que você precisa. Sim. Então, eu acho que hoje o NPS ele ajuda a fazer alguns direcionais, mas a partir de algum momento você precisa fazer essas amarrações para aí sim você conseguir transformar a experiência e lá na frente você vê a mudança dentro desse indicador, assim. Acho que na minha cabeça tem um pouco mais desse movimento. Sim, e a gente entendendo aqui e vendo sobre a importância, sim, de ter os dados. Sim. Isso é uma coisa que eu sempre bato muito nessa tecla, né, da necessidade de você ter, porque eu costumo dizer o seguinte, né, a gestão, se você quer ter uma gestão centrada no cliente, você precisa ter uma gestão de dados, uma gestão com os dados muito claros, né, e muito bem analisados. Por quê? Porque eu vejo que o comportamento do cliente, ele está representado em dados dentro da empresa. Cada etapa, cada touch point, cada coisa, cada interação que você faz com ele, ela está transformada num dado dentro da empresa. Só que para você saber, como você disse, né, você ter claro quais são esses dados, qual é a conexão que um gera com o outro, primeiro, eu preciso ter clara essa jornada de processos interna dentro da empresa, eu preciso ter clara essa conexão entre as áreas para justamente eu saber quais são os dados relevantes para analisar e os dados que vão gerar essa conexão. Se a gente pegar um exemplo, de repente, um exemplo básico aqui, vamos pensar, de repente, uma empresa que esteja com uma grande demanda de emissão de boleto. Pô, o que tem de uma conexão, por exemplo, de uma área com outra? Eu posso pensar numa área de conexão da cobrança com a área do saque.
Porque Boa. o saque está tendo uma sobrecarga de solicitação Com de segunda certeza. via. Então, eu tenho um problema aqui na cobrança, né? O faturamento de emitir essa nota, porque o cliente, se ele está pedindo segunda via, é porque ele não está recebendo. Com certeza. A empresa já tem que parar para pensar nisso, né? Isso. O problema não é o cliente aqui que, de repente, está toda hora registrando, Uhum. mas o cara, foi validado o processo de recebimento? E aí, qual é o problema, né? O indicador que bate com a cobrança em conjunto? A falta de adimplência do pagamento pontual. Impacta todo mundo. Impacta todo mundo. Então, ou seja, são os dados que se comunicam. É Se eu isso. tenho uma alta aqui de solicitação de segunda via, eu com certeza tenho uma alta de inadimplência pontual até uma data de isso. vencimento. Então, isso aqui é um exemplo para as pessoas poderem ter, eu acredito, para poder ter essa dimensão de como deve ser interpretado. Você deve olhar para o seu segmento, aquilo que você entrega, aquilo que você atua, e ver essas conexões para você entender o que você precisa analisar. Porque É aí isso. sim você vai conseguir identificar e ver as experiências que quer promover para o cliente. Bom, acho que você deu um exemplo espetacular e com certeza na minha cabeça é exatamente isso aí. Não é? Porque você tem que começar a colocar todo mundo na mesa e falar isso é importante para você, para mim, para você e a gente melhora a vida do cliente na outra ponta. E eu gosto desse teu exemplo porque quando eu paro para pensar no final do dia, e aí é onde eu começo a entender a diferença do VOC versus algumas outras metodologias que podem existir ali para a gente trabalhar. Que é, por exemplo, o cliente ele entrou em contato para passar por uma experiência de atendimento. Uhum. Provavelmente a área de qualidade vai entender se aquele atendimento foi ou não, se seguiu ou não o processo que está estabelecido ali. O VOC deveria estar muito se questionando se realmente a gente tem que ter um processo para o cliente entrar em contato para pedir um boleto, porque mesmo que eu faça um CSAT no final e o cliente responda que tá ótimo, sei lá, o CSAT é 95% porque é muito simples. Ele entra em contato, a pessoa emite o boleto ali para ele, baixa, manda por e-mail, confirma se chegou, enfim, Pela deu tudo própria URA, certo ele seleciona as opções, vai e vai para para ele. ele e acabou. Mas o fato de ter gerado aquela ligação para mim é algo que, na experiência, é uma fricção. Exato. E eu, como área de VOC, tenho que ter a sensibilidade de perceber isso e falar, olha, por mais que talvez do ponto de vista de CSAT, ou da pergunta de o seu problema foi resolvido sim ou não, no final de algumas URAs, etc., isso é um problema para a experiência que precisa ser olhado e por outras óticas. E aqui a gente também começa a correlacionar de uma forma muito fácil com a parte financeira, porque você está pagando para prestar esse Exatamente. atendimento. Assim. E a galera começa a perguntar se CX se paga, eu falo, poxa, começa a correlacionar pelo simples assim no atendimento, você já começa a perceber o custo que você tem ali. Exatamente. Assim, concordo total, Denise, porque é o que a pessoa fala. Beleza, eu entreguei a solução, fui muito bem avaliado, mas o ideal é que essa demanda nem tivesse acontecido. É exatamente isso. Porque eu falo, o grito, né? Eu até brinco, assim, o grito do cliente no saque para alguma reclamação, alguma demanda, óbvio que a gente tem alguns problemas de operação que podem impactar em alguma falha na prestação do serviço, não sobre esses fatos, mas algumas solicitações do cliente, ela está indicando falhas no meu processo. Exatamente. É isso que as empresas precisam considerar, elas precisam Exatamente. observar. O que eu tenho de indicador aqui, e eu falo, e é por isso que eu sou apaixonada, né, dos pilares que eu olho, né, se a gente fala de CS, CX, etc. Mas se eu pensar nesse ponto do service, né, que é essa porta principal de entrada, eu tenho um olhar muito carinhoso para essa área, porque eu falo que ele é um ponto crucial para que eu Se possa entrar enxergar toda a falha que eu possa estar à venda na minha jornada, que é onde eu vou conseguir ser mais precisa para uma atuação de CS, onde eu vou conseguir promover um CX. Então, essa área do saque, esse front para mim, ele é vamos colocar, a menina dos meus olhos é essa área, porque ela me isso. traz muita informação. Até quando eu vou para dentro das empresas, eu faço isso. E aí, se a empresa não parar para ter essa atenção, poxa, se eu tô com um grande quantitativo, né, essas duas naturezas de solicitação concentram 20, 30% da minha demanda, cada uma, cara, eu tô com um problema que eu preciso solucionar na causa raiz. E foi o que você Isso. falou. A ideia é que eu tenha cada vez menos, e principalmente são coisas que eu posso corrigir na operação, é menos custo na entrada. E aí as pessoas vêm falar, Isso. como é que isso... Esse negócio de como é olhar que para o cliente, reverbera em analisar grana, os né? problemas do cliente e dar resultado, não, imagina. Não dá resultado, não. Isso dá resultado demais, assim. E aí, até puxando um pouco esse teu exemplo, tá, Yalabá? Eu acho que uma forma prática de você conseguir enxergar isso é que se provavelmente você for conversar com um gestor de operação que está nessa operação, nessa situação que você está falando, ele está reclamando que realmente a gente está recebendo muito atendimento de boleto, mas a pessoa da qualidade está falando, a gente está atendendo direitinho, está lá 100% a nota do analista, do agente, enfim. Se você for olhar do ponto de vista de SLA, de repente está no prazo. Se você for olhar do ponto de vista de CSAT, de repente está batendo também, está lá com 95%, quase 100% lá de satisfação.
mas para o cliente aquilo é uma fricção. Então, para mim, por que a estratégia de VOC ela passa muito por jornada, e até em alguns casos recomendo que comece pela jornada, é você desenhar qual que seria a jornada perfeita do teu cliente dentro daquele pedido, ou dentro daquele produto, ou dentro daquele serviço, dentro de qualquer coisa que seja, e ali você começa a entender. Se teve um desvio daquilo ali, não importa o que acontece dentro daquilo, esse desvio dentro daquela jornada que você entendeu que era perfeita, ela sinaliza que o cliente teve uma fricção, e é dentro dessa fricção, independente se ele está sendo bem atendido, se está sendo... Mas aquilo é um problema, e então aquilo não foi uma jornada perfeita, e aquilo deveria ser coberto por VOC, assim. Eu acho que isso é uma forma prática de chamar a atenção. Como deveria ser a ocasião perfeita para o teu cliente? E qualquer coisa que aconteceu que tirou essa perfeição, então ali a gente tem um problema, independente de como outros indicadores se correlacionam com isso, e com certeza tem algum que se correlaciona mal. Sim. Provavelmente o custo, nesse caso, vai ser um indicador chave. Tá recebendo muito volume ali, você tá Exato. tá Aí você gastando pensa, grana. tem um time de operação de 6, 8 pessoas. E aí você Tá coloca, pagando metade para atender. se eu corrigisse um ponto no meu processo, onde eu poderia otimizar isso aqui, ou eu ter um time focado para trazer bons negócios para dentro da minha área, É isso. de repente focado numa área de CS, numa parte de CS, para trazer novas oportunidades para dentro da empresa, e não. Ele tá tendo que ali fazer correções, apagando os incêndios pontuais, porque eu tenho um problema de operação. Fora que você usa mal essas pessoas, você desenvolve uma pessoa que ela fica lá só apertando um botão, né? Exatamente, só para poder fazer aquela entrega ali inicial. Então, eu acredito que trazer essa clareza, né, às empresas, as pessoas que estão nessa parte, porque o pessoal que atua, eles conseguem ter muito clara essa visão. Só que, por vezes, quem tá um pouco mais de fora, não tem essa rotina da operação, ou um pouco acima, que não dá tanto crédito para isso. Eu até falei sobre isso no livro, que é o fato de você não parar para ouvir ou você olhar o ponto a galera do front. A galera que tá no seu front, eles têm uma bagagem, eles talvez conhecem a empresa e a operação da empresa como ninguém. É você parar, até eu e a Cris a gente brincou sobre isso, até no episódio a gente falou sobre isso, é você parar e ouvir o colaborador. A galera que tá nesse momento ali, que tá nesse contato direto com o cliente, ele consegue trazer esse sentimento. E eu por exemplo, eu tenho tanto esse olhar e eu gosto, quando eu vou fazer essa atuação de consultoria, eu coloco essa ação, eu ouço o time. Eu falo, ok, meu trabalho é da consultoria, eu preciso construir isso aqui com a liderança tática, ok, mas eu quero ouvir o time. É isso. Eu demando de tempo na agenda e eu entrevisto sim para entender como é que é a sua rotina, como é que funciona. E o que na sua visão você já aponta que internamente poderia ser diferente para isso aqui não acontecer. Cara, as pessoas falam. Sai muita coisa interessante, né? E às vezes a pessoa nem conta, às vezes ela tá fazendo automático, acha que é normal, e você percebe também que ali tem um problema grave. Entendeu? Então, assim, você vê que é a questão realmente da oitiva. A gente tem que ter o VOC, mas esse VOC ele precisa também ser interno. Não, com certeza. Ele precisa ter ali esse Todos ponto os de atores visão têm que ser ouvidos. do colaborador, porque... É e é isso que eu gosto de trazer bastante aqui, Denilson, você também tem essa visão, porque a gente tem que olhar, sim, sobre toda essa experiência, de tudo que a gente precisa promover para o cliente da ponta, afinal, é ele que custeia o negócio e a existência do negócio é por conta dele, porém, essa construção dessa excelência, ela é de dentro para fora. Com certeza. Se eu não tiver esse alinhamento, isso aqui muito bem resolver. casado, não vou conseguir atingir essa ponta com sucesso. Com certeza. É impossível você resolver a ponta. E eu acho que é uma falha que muito... Eu acredito que... Não sei qual que é a sua percepção, né? Até pelas pessoas com as trocas que você tem, dos eventos que você frequenta. Esse match aqui falta, muitas das vezes. É uma construção que você tem que fazer aí. A gente chama de reduzir barreiras entre as áreas, mas também não criar novas barreiras assim entre as áreas. A gente precisa de saber transitar bem. E para mim, o que melhor funciona para fazer isso acontecer... A gente tem como profissional de CX quase que o desafio constante, porque ele nunca termina de você estar evangelizando as pessoas ali, né? Você tem que estar trazendo as pessoas para o seu lado, não por ignorância, mas às vezes realmente porque a pessoa vem de um outro modelo, de um outro conhecimento, de uma outra forma de pensamento, e você tem que ir contando para ela aos poucos o que é o CX. Quando chega gente nova, quando você chega num novo espaço, isso não para, e acho que não vai parar tão cedo, assim, que a gente tem muito espaço ainda de crescimento, assim, para colocar o CX dentro das empresas. E aqui, a gente não pode ter esse contato com arrogância, mas muito mais um contato de construção, de mostrar para essas pessoas essa importância, minimizar essas barreiras, começar a trabalhar junto, para que aí sim você consiga impactar a ponta do outro lado. E eu concordo em grau, número e gênero. A gente tem que ir na ponta, assim, para ouvir as pessoas. Eu dou um exemplo que... Quando eu cheguei no time da Cris, quando eu fui trabalhar com ela agora 1 ano atrás,
já não estou mais com ela, mas quando eu fui trabalhar com ela, fiquei 8 meses lá, para construir VOC, primeira coisa que eu fiz, eu falei, gente, quem que é o meu cliente? Ah, são restaurantes XYZ que usam esse serviço específico aqui, que ela trabalha na parte de novos negócios. Eu falei, essa galera aqui, eu tenho que me aproximar muito deles e gerar conexão com eles para eu conseguir extrair o melhor. Senão eu vou passar 3 meses ali tentando entender NPS. Deixa eu ver o que eles me contam aqui de cara. Gente, o conhecimento que você adquire quando você troca uma ideia de 1 hora com essas pessoas, às vezes você vai levar 3 meses para chegar em alguma coisa Tentando parecida. investigar alguma Tentando coisa. investigar alguma coisa, assim. E é uma metodologia que eu uso sempre. Então, eu vi operação, agora eu tô na parte de mercados dentro do iFood, fazendo groceries. Antes mesmo de eu iniciar na área, eu já fui visitar uma loja para entender como é que era todo o processo de separação, quem eram as pessoas que participavam. Então, você começa a entender algumas coisas. E é muito... uma coisa espetacular, assim, que já deu para identificar é a quantidade de atores que participam de uma separação de um pedido dentro do supermercado. Por mais que a gente tenha, por exemplo, um picker, que é aquela pessoa que faz a separação, ela tá responsável por pegar o teu pedido no aplicativo nosso lá, ela vai e fala assim, opa, água, ela vem aqui para o livro, ela vai lá na prateleira e pega. Mas e na hora que chega no açougue? Quem que separa essa carne para ela? Porque não é essa mesma pessoa quem tá lá dentro, corta a carne e faz. O açougueiro participa. Na hora de pegar um pãozinho na padaria. E na hora de pegar o frango, participa. Na hora de pegar ali o frios, participa outra pessoa. Na hora de passar pelo caixa, participa uma outra pessoa. Na hora de deixar para a expedição embalar e depois entregar para a pessoa entregadora que vai retirar. Então, você tem muitos atores participando ali. Quando você traz isso para o universo interno do iFood e fica preso só à questão de dados, a gente começa a perceber que tem uma dificuldade, muitas vezes, da gente enxergar todas essas pessoas atuando lá dentro do supermercado. Então, por isso que eu gosto desse ir até a ponta, olhar os clientes e, obviamente, para a operação, como você também já trouxe aqui, faz exatamente o mesmo sentido. E, gente, acreditem, às vezes eu falo, o pessoal, a gente precisa ir lá dar um treinamento pro pessoal da operação. Eu falo, me põe para participar aí. Gente, a gente é treinado pela operação muitas das vezes assim. É claro que você repassa um conhecimento para as pessoas, mas você é surpreendido todas as vezes que você faz uma conexão com alguém da operação com conhecimento inverso que você não tem. Todas as vezes. E aí você fala, tem uma prática muito legal que a Cris faz com o time, que uma vez por mês ela tem uma roda de conversa com os analistas lá, e ela para a operação, tira parte dessas pessoas, combina bem com o planejamento, mas ela não abre mão de fazer isso, porque a gente precisa de estar correlacionado. E ela não manda um terceiro ir lá fazer isso, uma outra pessoa, ela fala, Denilson, vai lá você, ela fala, eu vou lá entender o que está acontecendo na operação, e ela estimula todo o time a fazer o mesmo, assim. Então, é algo que você aprende, que depois que você aprende, vê o ouro que tem ali, você fala, não faz sentido não ter isso. Por que eu não faço? Porque eu não faço, Você se pergunta por que eu não faço, né? Porque... E aí entra muito esse papel do líder de realmente executar para exemplificar o quanto aquilo é importante. Porque também, tipo, se você só sinaliza, não, vai lá ouvir, vai lá perguntar isso, talvez quem vai executar não vai gerar tanto, não vai credibilizar tanto aquela ação, se você tiver essa iniciativa. Por isso que, né, a liderança ela realmente se vai pelo exemplo, né? E acaba que as pessoas observam, elas vão pelo exemplo. Porque, pô, já se fulano que é o líder, né, que é o gestor da área, tá parando a agenda para ir lá ouvir a galera, pô, quem sou eu, né? Quem sou eu, né? Aquela coisinha que você se pergunta, vem aqueles pontinhos de interrogação. Tão ocupado assim também. Você pensa, quem sou eu que não vou fazer isso? E quando você para, né? Você tem toda essa oitiva e todo esse cuidado, vem muito mais claro as experiências que você pode gerar, a construção do relacionamento mais sólido que você pode ter, não só apenas com seus colaboradores, mas com seus clientes, para promover experiência tanto para um quanto para outro, e você realmente ter o que todo mundo deseja, que é essa fidelização, que é esse match. Que é o que a gente ter o cliente como fã do negócio, que é uma coisa que você acredita muito também, e eu acredito muito, que eu acredito que é o que mais rentabiliza e o que mais a gente pode focar como grande parte hoje de crescimento das empresas, são as empresas que estão tendo esse tipo de foco e esse tipo de atuação. Eu ter essa preocupação de manter esse cara comigo. Isso. Porque hoje, pra ele me trocar pelo outro, eu brinco, é só ele dar uma scrollada e dar um toque aqui, ó. No celular, meu filho, ele te trocou. Rapidinho. É simples assim. Então, se você não ter essa preocupação de ir nos detalhes, e às vezes são pequenos detalhes, que as pessoas querem criar, de repente, coisas absurdas, e são pequenos detalhes que ela consegue transformar, gerar um impacto positivo para aquele cliente, como falou. Aquele cliente que não precisa mais ter a preocupação de ter que pedir uma segunda via todo mês, porque, nossa, agora a segunda via, a conta chega no meu... O sentimento dele já mudou, a percepção dele já é diferente. É isso que eu acredito que as pessoas precisam ter como cuidado
para poder começar a pensar no que era entregar uma coisa positiva e no que é gerar um sentimento positivo. Nossa, eu adorei o que você trouxe aqui, porque às vezes a gente fica tão preso em entregar um número ou entregar uma mudança de um dashboard, alguma coisa assim. Eu vou contar, por exemplo, o próprio NPS. Às vezes a gente fica ali olhando e fala, poxa, olha, a gente precisa de subir 3 pontos nesse ciclo, sei lá. E às vezes essa subida não vem nesse ciclo. Mas quando você para realmente olhar para a construção que você fez e você percebe que você mudou o padrão da experiência que você está ofertando para o teu cliente, acho que isso é mais gratificante do que ver um número na outra ponta. E esse número vai chegar. Porque se você está fazendo essa transformação, ela vai ser percebida. Talvez não naquela velocidade. Você não muda uma tela hoje, amanhã o teu cliente faz isso, porque é relacional, por exemplo, a métrica do NPS. Mas ela vai aparecer ali, vai refletir em algum momento. E se não refletiu, é porque provavelmente tem algum outro problema que apareceu. Então esse deixou de ser falado, um outro tá lá, e a gente tem mais trabalho pela frente. Isso é contínuo, é um ciclo. E olhando para essa questão de, você falou, trazer os clientes, manter ele dentro da base, é fácil eles mudarem. Tem um conceito que eu escutei recentemente, foi até do presidente lá do supermercado Zona Sul, do Rio de Janeiro, você que é carioca, ele falou muito sobre... A gente conversa muito sobre loyalty, que é literalmente você fidelizar o cliente. Mas ele trouxe uma provocação que foi... e aí eu tô parafraseando ele, talvez não exatamente nas mesmas palavras, ele disse, eu não gosto do conceito de fidelização, eu gosto do conceito de preferência. E olha quando você vai assim a fundo nessas duas palavras, um cliente fiel e um cliente que prefere comprar no seu negócio, eles até em alguns momentos têm boas intersecções. Mas o que ele diz é, o meu cliente, ele tem que experimentar os outros supermercados. Mas quando ele chega no final do mês, ele fala, vou lá fazer a compra do mês, ele tem que preferir escolher a minha loja. Esse cliente, para mim, ele tem mais valor do que quando eu coloco um cartão para ele e falo, eu te dou um crédito, mas você só pode gastar na minha loja. Por exemplo, porque é uma forma de você fidelizar o cliente. Ele fica atrelado e preso ao teu serviço, ao teu produto. Por uma condição. Por uma preferência. Não por uma preferência. Que eu acredito que é essa diferença aí. E é exatamente o que ele traz. Ele fala, olha, eu posso atingir loyalty de diferentes formas ali do meu cliente, quase que em alguns momentos prendendo ele ou reduzindo ali as opções que ele tem. E tudo bem, faz parte de estratégias de negócio você também fazer isso, não posso ser ignorante aqui. Mas, por outro lado, quando você tem um cliente que realmente tem as 2 opções, 3 opções, 5 opções e preferem você naquela situação, eu acho que isso é um conceito assim que para mim faz total sentido e eu tento trazer para o meu dia a dia. Então, para mim transformar cliente em fã, ele prefere isso e não é diferente de fãs para qualquer coisa. Ele gosta de você de forma genuína, não porque você prendeu. Não é que você tem um Spotify aqui que você só consegue ouvir o seu podcast. Ele consegue ter acesso a qualquer coisa, qualquer conteúdo que esteja disponível na plataforma. Se ele deu a preferência de te ouvir, é porque para ele fez sentido. Então, eu gosto muito disso, assim. Concordo bastante com essa visão, e aí eu acredito que traz muito mais a clareza do porquê da diferença de um fã, que é justamente quando você opta, quando você escolhe, né? Ou seja, é quando você pensar no segmento, o que a empresa de repente tem que imaginar, que o meu cliente, quando ele pensar no meu segmento, naquilo que eu entrego, que é o meu nome que vem na cabeça dele. É isso. É em mim que ele tem que lembrar. Tem que lembrar. Não, né? No caso de vocês, tipo assim, quando eu pensar no aplicativo que eu quero pedir alguma coisa, pô, iFood. Entendeu? É isso que tem que ser o despertado, não pensar em todos os outros. Então, eu acho que isso é fulminante. Mas agora, Denilson, a gente tá... O nosso papo, olha como é que rendeu, né? Que a gente nem percebe o tempo, né? Porque a gente continua por muito tempo aqui, falando por muitas horas que teriam muito mais assuntos. Então, a gente já pensa aqui, gente, que tem que ter parte 2, né? Me fala aí, vocês que estão acompanhando, curtindo com a gente... Comenta aí, porque de repente eu acredito que isso aqui tem papo pra gente render, né, mais outras oportunidades. Mas até a gente vindo pra temática, que é o que está sendo abordado agora, tratando um pouco para esse mês de novembro, que eu acredito que a gente precisa também elencar e trazer esse nosso posicionamento, essa bandeira, que é sobre essa parte da consciência negra, a gente falar um pouco sobre esse ponto da diversidade, a sua visão, a sua percepção, né, como profissional, homem preto, e hoje estando dentro do mercado, circulando entre vários ambientes e observando vários posicionamentos empresariais, como é que você vem enxergando a aplicação dessa política, desse enfoque?
Eu ainda, porque eu vou dando até para abrir aqui um pouco mais, dando até minha opinião um pouco sobre isso. Até recentemente eu fiz uma colocação sobre isso no LinkedIn e rendeu, como a gente estava falando, existem algumas coisas que você coloca que gera várias discussões e que eu coloquei justamente sobre isso porque é um sentimento que por vezes eu observo, que às vezes são apenas slogans, não são necessariamente o acreditar na mudança e na potência. E eu acredito que eu, pelo menos, tenho muita cautela com isso, né? Se a imagem não tá indo só como slogan para eu poder sair como politicamente correto, ou é algo que realmente eu estou aplicando. Como é que você vem vendo aí, ou o que a gente ainda precisa galgar sobre questão de posicionamento? Vamos abrir um pouco sobre isso, porque eu acho que a gente ainda sofre muitos impactos. E o iFood também vem a gente até trazendo um pouco para a empresa que você atua, vem muito trazendo essa abordagem de impacto social para essa construção já há alguns anos, mas eu acredito que até com a Luana, isso vem sendo muito bem reforçado ali. Primeiro que a chegada da Luana e a estrutura que ela montou lá com o Mário e com as demais pessoas. E falar nisso, o Mário vem aqui também, hein? Ixi, então maravilhoso. Então vocês já aguardem, porque com o Mário a também. gente vai falar bastante sobre isso aqui. Esse é imperdível também. O Mário é uma grande inspiração para mim. Inclusive, o Mário, eu demorei a perceber que eu fazia parte de um recorte minoritário dentro da diversidade, que eu era um homem negro. Até então, eu não entendia muito bem. Eu via isso sendo falado e era um slogan para mim mesmo. Acho que isso é algo importante. Acho que as coisas começaram a fazer mais sentido para mim, inclusive, quando o Mário começa a puxar uma agenda, e já vou até então deixar um spoiler aqui, dentro do iFood, que chama Espalhando Orgulho, e aquela agenda foi transformadora, assim, porque a gente entrava na agenda e muitas pessoas se engajaram em entrar, e eu fui uma dessas pessoas que entrava nesses encontros, e ele foi trazendo diferentes recortes de diferentes grupos minoritários para discutir sobre isso. E você vai criando cada vez mais entendimento sobre aquela causa, e você se interessa, você começa a fazer leitura, você começa a se aproximar de pessoas. Eu fui buscar uma mentoria com Cris Machado, foi a minha primeira aproximação com ela, apesar dela a gente já tá no mesmo time e ter aquele contato profissional, mas especificamente para falar, Cris, como que você começou há 20 e tantos anos no mercado, trabalhando em grandes bancos, vindo de uma área de artes cênicas, ali indo para o mercado financeiro, e conseguiu angariar uma posição de liderança? E assim, a Cris não é uma pessoa que... tem pessoas que, e nada contra, tá? De fato, o mercado às vezes molda. Se você se adapta ao ambiente. A Cris não é essa pessoa. Ela vai com o cabelo dela black quando ela quer, ela vai trançado se ela quiser, ela vai com o cabelo solto se ela quiser, ela veste roupa africana, ela defende essa pauta e ela não pega o microfone sem falar sobre isso. Eu falei, cara, essa mulher é muito foda. Eu preciso me aproximar dela, eu preciso entender mais isso, porque eu faço parte disso, mas não tenho esse posicionamento. Essa minha busca foi intensa, inclusive fui fazer um intercâmbio na África no passado. Jura? Morro de vontade de ir na África, isso tá nos meus planos de vida. Eu falei, eu preciso de entender um pouco melhor isso. Hoje eu entro, por exemplo, para eu participar de um evento hoje, a primeira coisa que eu faço é entender quem são as pessoas que estão naquela timeline para ver. Se eu olho para o evento e vejo que tá o recorte ali é homens, brancos e etc. Eu falo, gente, para aqui. Esse evento, se eu tô tendo a oportunidade de ser convidado... Ainda mais se tiver uma temática de diversidade, porque isso acontece. Acontece. Gente, a gente tem que dar esse retorno e falar assim, pessoal, eu tô percebendo isso acontecendo. E assim, não é voltar e fazer um post polêmico, não, é voltar para essa pessoa realmente falar, como é que vocês estão enxergando isso aqui? Porque para mim não faz sentido, sei lá, o maior evento não sei do que, da América Latina, do Brasil e etc. Opa! Peraí, 95% das pessoas que cá estão são homens, brancos. Aí você tem uma mulher lá e não tem mais nada. Não tem pessoas gays, LGBT, pretos, etc. Não sei se eu quero colocar meu dinheiro nesse evento. Sim. E eu não sei se quero participar com fala nesse evento com esse recorte. E eu preciso de trazer esse feedback para as pessoas que estão me contatando em referente a isso. Eu já cheguei a ver uma escola agora que está super popular aí falando... Não vou dizer o nome dela, mas eles fizeram uma campanha publicitária que me atingiu no Instagram. Escola só para líderes, não sei o quê, e etc. Eu falei, poxa, que legal, educação executiva. Quando eu fui olhar assim, e realmente o ambiente. A sala, eles filmavam assim uma turma da sala, era só esse o recorte lá acontecendo também. Eu falei, gente, como eu vou me sentir se me inserir nesse local? Quais são as conversas, os debates, assim... Então, eu precisei de entender primeiro a potência que a gente tem como pessoas, me aproximar desses grupos, desses recortes. O iFood falta para chegar lá, isso é óbvio, mas tem movimentos que ele vai trazendo, como a chegada da Lua, a montagem dessa área, os programas que eles
evidentemente vem reforçando. O Fabrício, nosso presidente, é super engajado referente a isso também, então começa a virar também uma figura de admiração dentro desse universo que vai reforçando essa mensagem, e aí é onde eu trago pro meu papel, porque daí eu comecei a me perguntar e falar, poxa, tudo isso faz sentido, mas qual o meu papel dentro disso? Porque só vai gerar transformação se eu ficar lá dentro, assim, falando, mas olha, a área do vizinho ali tem 10 pessoas e não tem um recorte diverso que atinge os números que o iFood tá vendendo. A empresa do lado... Cara, se eu entrei na empresa, hoje eu estou lá como coordenador sênior, eu tenho um time abaixo de mim, abro vaga para contratação, eu tenho poder de decisão. Se eu tô... Eu preciso estar conectado a isso. Eu preciso estar olhando ali e falando o quão diverso está meu time, o quanto eu estou trazendo e dando espaço para essas pessoas, ou se eu estou aqui fazendo aquela análise que a gente fala muito, do currículo do passado, né? Onde você pega ali, obviamente tem viés estrutural, e você olha e fala, poxa, olha, essa pessoa aqui que tem a vivência XPTO vale mais do que essa pessoa que tem a vivência XYZ. Não pode ser. Você precisa de trazer essa leitura para o começo, dar essa oportunidade e se preocupar com isso. Então, eu tento aplicar no meu dia a dia. Acabei de fazer a contratação de uma pessoa no meu time e conversando com ela, ela é líder do Pollen de Empodera Elas dentro do iFood, que é um grupo de empoderamento feminino, muito semelhante ao que eu participo, que é o Pollen de pessoas pretas. E aí, quando eu olho esse recorte, eu falo, poxa, olha que espetáculo essa menina apareceu aqui na minha frente. E acho que é mais uma oportunidade, assim, de trazer e trabalhar. Então, para mim, hoje, mais do que só necessariamente ser um agente de julgamento, eu acho que para quem já entendeu esse discurso, é começar a colocar na prática dentro daquilo que você pode transformar. Eu posso fazer a minha área diversa, eu tenho poder de decisão sobre isso e sobre as pessoas que trabalham para mim. Então, eu trago isso. E eu preciso de, quando tenho conversas, influenciar outro líder a também olhar para isso. E se eu percebo que isso não está acontecendo em alguma área, eu tenho voz para ir lá, chamar essa pessoa para um café e falar sobre isso, abordar sobre isso com ela de uma forma muito consciente. O mesmo para um evento, o mesmo para algum lugar. E não é um boicote sensacionalista. Para mim é um boicote construtivo, de olhar e falar, eu não ponho meu dinheiro aqui, mas eu vou dar esse feedback, se eu perceber que a mudança acontece, eu volto para colocar. A ideia do que está acontecendo ali é boa, mas a forma que isso foi estruturada, eu não me sinto pertencente, assim. E aí a gente precisa de falar sobre isso também. Acho que essa é a minha consciência, tá? Ótimo. Não, ótima colocação. E você falou a palavra que para mim é a crucial, que é a questão do pertencente. Porque realmente acaba não sentindo, a gente não acaba tendo o sentimento do pertencimento. E, por exemplo, como você falou, muito essa questão do olhar, né, visar, e ter uma percepção de qual era o seu papel dentro desse contexto, né, o seu enquadramento ali, que veio essa consciência, porque isso para mim também aconteceu, isso para mim, atuei em mundo corporativo, ocupei liderança, etc. Assim, não galguei uma coisa onde tivesse uma imposição a algo prejudicial. Obviamente, eu era a única, de repente, de toda a empresa, mulher preta que era gestora, mas até eu, como profissional, não sofri qualquer coação, pré-julgamento. Construí, obviamente, pelas minhas competências, pelos resultados que eu obtinha, pelo aquilo que eu entregava. Só que é importante muito a gente considerar para vários fatores hoje em dia. A gente precisa ter realmente esse olhar para trazer essa questão do pertencimento, e isso é algo que eu comecei a ver que era importante eu trazer também como abordagem. Porque a gente, ainda mais como a gente se torna como uma voz, né, sendo referência, especialista em alguns assuntos, é importante a gente trazer isso, e foi importante eu começar também a me aprofundar e comecei a acompanhar mais de perto. E até falei com as meninas, né, de hoje ter a oportunidade de fazer parte da comunidade Negras CX, que é um ambiente, algo que a gente fala muito sobre tudo e a gente consegue trazer muito isso. Para mim também, como mesmo sendo uma mulher preta, é muito aprendizado. Tem muita questão de letramento que a gente também precisa se aprofundar, conhecer, se envolver. Mas eu falo que um grande ponto de transformação foi quando eu participei do Fórum de Pacto das Pretas, que aconteceu em julho aqui em São Paulo. Por quê? Porque ali foi um momento, talvez depois de quase 20 anos de mundo corporativo, de vivência no mundo dos negócios, foi uma única oportunidade que eu me senti tão pertencente. Por quê? Porque eu me via em cada metro quadrado. Eu me via em 99% das pessoas que estavam ali. Isso é lindo, né? Porque nós éramos a maioria. Então, toda vez quando eu falo, o meu coração dá uma acelerada e dá aquela arrepiada na alma, porque isso é muito verdadeiro. E isso, só a gente consegue entender. Né? Só a gente consegue sentir. De repente, quem me ouve, né, uma pessoa que não seja uma pessoa de pele preta, que consiga ter essa percepção, não consegue sentir o impacto que isso é pra gente.
pra gente mesmo, né, como ser humano, de quando você olha para um ambiente que eu consigo ver eu ali representada na trança dela, no black dela, na forma dela de se vestir, no brinco com origens africanas. Enfim, você olhar aquilo do que você ir para um ambiente onde você é os 2 ou 3%, onde por vezes você é um 1%, que foi por onde eu passei. E por vezes eu não percebia tanto, não era tão claro. Então, quando eu passei por essa oportunidade, eu falei: caramba, eu preciso realmente olhar para esse lado. Eu preciso também considerar isso nos meus discursos, nos meus posicionamentos, de quando eu tô atuando dentro de uma empresa, trazer essa abordagem, olhar e talvez perguntar por que não tem tanta diversidade aqui. É isso. Entendeu? Por que não temos tantas pessoas pretas trabalhando aqui dentro da empresa? E eu faço isso hoje. Então, eu acredito que esse é o ponto que a gente, no momento onde a gente pode ser, né, questionador ou trazer para reflexão, porque as pessoas vão ali também. Eu acredito que eu acho que cabe essa provocação, pra gente começar a trazer essa consciência. E a gente tem que cada vez mais se ponderando, porque tem muito profissional. Porque às vezes falam Muito que não é bom, porque né? não tem profissionais pretos para Pelo ocupar as amor de funções. Deus. Vamos falar que tem muito profissional. É porque eu não posso soltar aqui um palavrão, gente, mas tem muito profissional Tem. realmente sensacional E entregando muito. que pode entregar muito. E entrega muito, assim. Então, eu acho que é isso, assim. A gente tem que assumir a responsabilidade não só de reclamar, mas da gente também ser esse agente de transformação. E eu acho que eu tenho grandes exemplos dentro de casa. Mário, que você falou, Cris, que você falou, são pessoas que eu convivi muito tempo, muito próximo, ainda convivo, e eles fazem isso o tempo inteiro, assim. E acho que a coisa mais legal que eu percebo é que, mesmo quando você chega num ambiente que às vezes você fala, poxa, não tem pessoas igual a mim aqui, às vezes eu percebo que a gente tenta se adequar àquele ambiente, e aí vou dar um exemplo que não é a minha realidade, mas talvez a sua trança, pode ser que em algum lugar alguma pessoa se incomode, que você chega lá e não veja ninguém com trança. É um ambiente diferente. Mas quando eu caio numa situação como essa, eu falo assim, eu não sou essa outra pessoa, eu sou essa pessoa. Se eu sou uma pessoa negra, careca, e eu gosto de andar com roupa de time, é nesse movimento que eu vou ir naquele espaço ali, se esse espaço me permite estar daquela forma. Por mais que as pessoas não necessariamente sejam assim. E não ter essa questão de querer se adaptar a ser algo que você não é só para de repente ser aceito. Então acho que tem muito esse, quando eu fico pensando hoje assim, você ir para novos espaços, sim, mas não é ir para novos espaços se adaptando à realidade Se daqueles, moldando se aquele moldando contexto, àquele é sendo contexto. você. É sendo você. Então, a minha consciência hoje é muito dessa, assim. E quando você descobre, é uma porta que você não para um minuto. Quanto mais eu descubro, mais eu sinto que não sei. E é real isso. Verdade. Mas ao mesmo tempo você começa a perceber também que ao passo que você vai criando consciência, o quanto você também vai se tornando um agente transformador em relação a isso. E acho que é impressionante, assim. Certamente, esses tempos eu fui almoçar aqui pertinho mesmo, aqui da Paulista, aqui na Alameda Santos, com duas pessoas, empresários, consultores, que eu sigo no LinkedIn, são baita referências. Um mora nos Estados Unidos, o outro, que é o proprietário da empresa, mora em Madrid. E eles estavam no Brasil, porque eles têm a consultoria atuando por aqui num grande cliente. Eu falei, cara, quando você vir para aqui, vamos marcar um almoço. Ele me chamou para ir num restaurante bem legal, assim. E eu falei, cara, como é que eu vou nesse espaço, sabe? Porque não é um espaço comum. Eu não venho almoçar na Alameda Santos aqui durante a semana, não tem nada a ver com a minha realidade. Mas eu falei, eu vou lá nesse espaço como eu sou. E ele vai ter que me entender dessa forma. Eu não vou colocar uma camisa social, uma gravata para me receber ali, até porque as trocas que a gente colocou, em nenhum momento eu passei que era essa outra pessoa. E é incrível que quando eu cheguei lá naquela miscigenação de duas culturas diferentes, pessoas diferentes, enfim, eu poderia ter me adequado, realmente eles chegaram lá naquele padrão, porque aquilo é o que eles são. Sim. Mas eu cheguei quem eu era, assim. E eu me senti extremamente bem recebido, atendido e tudo mais. Mas tempos atrás, se eu não tivesse essa consciência, certamente eu teria falado, poxa, deixa eu colocar uma camisa social e Você um se faria sapato social. caber. Eu me faria caber. Hoje não, eu falei, não, eu não sou essa pessoa, eu vou dessa outra forma. E isso pra tudo, assim, esse é um pequeno exemplo de muitas outras coisas, assim. Então acho que a gente precisa de não só estar presente, mas estar presente sendo nós mesmos, assim. E todas as vezes que a gente tiver a oportunidade de influenciar de uma forma positiva, é influenciar de uma forma positiva. Admiro muito quem puxa a bandeira do embate mesmo.
Mas eu prefiro o meu jeito, é ir pelo Uhum. meio da pacificação, assim. Então eu tenho muitas conversas em relação a esse sentido, até com lideranças próximas do iFood, pessoas que eu mentoro. Sempre que eu tenho oportunidade de entrar e falar, poxa, mas você já pensou por esse outro caminho? Você já pensou o Sim. quanto é importante isso? Você percebeu isso nessa estrutura? Denilson, vamos nesse evento? Cara, você percebeu que isso não acontece aqui? Você tem o contato de quem está organizando pra gente bater um Uhum. papo sobre isso? Então eu vejo muito isso também. Excelente, Denilson. Excelente. Gostei muito sobre essa questão do posicionamento que você mencionou, né? De nós estarmos e não a gente não se preocupar em se fazer caber. Eu acredito que a gente trabalhar para que todos, né, os nossos amigos, nossos irmãos pretos também de pele preta consigam ter essa consciência, consigam ter essa autoconfiança e consigam ter essa segurança para sim agirem, porque eu acredito que é um ponto realmente de diferenciação e é onde cada vez mais a gente vem conseguindo trazer para que nos respeitem como nós somos. Eu acredito que esse é um ponto realmente muito que me trouxe muito essa força de trazer isso, porque eu até um certo momento fui essa pessoa que me coloquei para me fazer caber, mas eu tive pessoas que cruzaram o meu caminho que me trouxeram e me despertaram sobre, não, cara, tu é preta mesmo, teu cabelo é esse, vamos fazer trans. Por isso que eu falo muito também do Joel, o Joel J, que foi um cara que é o meu mentor, Nossa, e foi um fantástico. cara que me trouxe isso, né? Na época de começar a trançar o cabelo, quando ele começou a deixar o cabelo crescer de black e tal, e a gente começou a trocar muita figurinha nisso, e ele começou a fazer a trança, então eu falei, pô, ele me instigou a trazer. Eu falei assim, caraca, se ele tá fazendo, eu também posso fazer, não vou ser pré-julgada pra estar com o cabelinho baixinho, pra estar no Uhum. ambiente, pra estar igual. Eu falei, não, cara, eu posso fazer a trança também, e aquilo pra mim foi uma virada. É Foi ali que isso. realmente me trouxe essa força e essa potência, porque a gente é uma potência muito grande. É isso. E Vamos depois que falar. você abre essa porta, você percebe que não tinha nada a ver você pensar. Exato, exatamente. Vamos falar porque, assim, só a gente sabe o quanto que é a gente realmente ter a régua sempre lá em cima, porque a gente tem que mostrar, assim, 2 vezes mais que nós temos a competência, 2 vezes mais que nós somos capazes, então a gente é muito resistente. Então nós É somos uma isso. potência muito grande e eu acredito que cada vez mais a gente ter um espaço para a gente poder ter voz e fazer com que pessoas se empoderem disso vai ser o grande diferencial. Eu acredito que é o papel da forma, cada um faz o seu jeito, mas eu acredito que é o papel que nós Exatamente. conseguimos fazer e que cada vez mais a gente vem abrindo espaços aí para outras gerações que esse impacto cada vez seja menor, porque eu tenho certeza que os Com nossos pais certeza. sofreram muito mais, lutaram para que esse impacto fosse um pouquinho menor na gente, a gente vai mudando isso de geração para geração e cada vez a gente poder ver isso diminuindo e quiçá a gente ter realmente um momento em que haja o respeito entre todos, independente de qualquer coisa. Eu acho que esse é o nosso grande Amém. objetivo. Eu quero estar vivo para presenciar isso, viu? Com certeza. Denilson, muito obrigada. Eu acho que foi um papo, gente, que se deixasse a gente falaria mais, não sei quanto tempo aqui, Legal. mas a gente tem esse tempo aí para poder concluir. Te agradeço muito sobre você ter aberto esse tempo na agenda, de poder estar aqui com a gente, de poder entregar um pouco aí do seu conhecimento, da sua trajetória, do que você vem fazendo. Deixa um recado. Para a gente fechar apenas aqui o conceito, nós temos a pergunta clássica que você precisa dizer para mim, na visão de Denilson Marcelino. Um relacionamento de sucesso com o cliente é. Um relacionamento de sucesso com o cliente acho que quando literalmente a gente consegue estabelecer conexão e aproximação, assim. Eu cheguei no iFood trabalhando com restaurantes, eu tenho restaurantes que procuraram a gente com um problema e hoje são grandes amigos meus, assim, que eu frequento, levo minha esposa e a gente conversa e a gente tá junto e a gente constrói, assim. Então, para mim, o relacionamento com o cliente é literalmente quando você consegue trazer ele para perto e gerar essa conexão. Sensacional, sensacional. Obrigada Obrigado mais uma você. vez, obrigada por estar aqui. Deixa um recado pra turma, suas redes sociais, para poderem te acompanhar, porque, gente, tem bastante coisa para aprender com o Denilson, hein? Olha lá, eu sou devagar em rede social, tá, gente? Eu gosto do LinkedIn, então me procurem sempre lá, denilson.marcelino, respondo, tô ativo, escrevo com frequência lá também. Quando eu publico minha coluna mensal na Startse, eu também solto por lá. Episódio de podcast, eu tô sempre colocando. E evento, normalmente eu tenho procurado participar pelo menos uma vez por mês de evento, então quem quiser tomar um cafezinho presencial, tô sempre por aqui também. Seja sobre eventos de CX, alguns outros eventos, mas sempre tô indo. Quem também quiser tomar um cafezinho online, eu fico à disposição. A gente sempre encontra espacinho na agenda. Eu gosto de trocar, aprendo. Tem um termo que a Cris me ensinou também num curso que a gente fez junto, que foi o do Mário Cortella, que falava de ensinantes. A gente é eterno ensinante. Então a gente vai aprendendo, a gente vai ensinando e essa troca com certeza vai nos fazendo melhor. Exatamente. Modo aluno sempre, como É eu costumo isso. aprender. Obrigada Obrigado, mais viu? uma vez. Turma, encerramos aqui mais um episódio do Yalaba Cash. Agradeço aí vocês que acompanharam a gente durante esse app, que ficou super especial. E semana que vem a gente tá de volta. Tchau, tchau.